Boa tarde a todos. Eu chamo Nuno Marques, eu faço parte da Groovit, que é a entidade que está responsável por dinamizar este ciclo de webinars. Portanto, eu venho aqui na qualidade de representante da Groovit, vou abrir esta sessão de hoje, que marca o início deste ciclo de webinars, e agora vou aqui buscar aqui uma cábula que eu tenho aqui. Portanto, vamos dar início com um ciclo de webinars que visam promover a literacia económico-financeira e também digital. Portanto, estes webinars, não sei se já têm conhecimento, são realizados no âmbito de um projeto Resende Qualifica, que é promovido pela Associação Empresarial de Resende e que é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e FEDER. Portanto, este primeiro webinar é dedicado aos modelos inovadores de gestão financeira. E para nos falar um pouco sobre este tema bastante pertinente, temos connosco o Dr. Agostinho Costa, que já se encontra na sessão e que, entretanto, irei passar a palavra. O Dr. Agostinho Costa é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e consultor e formador nas áreas de gestão em várias empresas, sendo especializado em gestão financeira, controle de gestão de créditos e cobranças. Colabora ainda na elaboração de revistas técnicas com artigos periódicos nestas temáticas. Deixar aqui também a nota que o próximo webinar é já na próxima sexta-feira, dia 11, pelas 14h30, pelas 2h30 da tarde, também com o Dr. Agostinho Costa, em que o tema será sobre cash management. Portanto, eu da minha parte vou entregar a sessão, espero que aproveitem ao máximo. O webinar é curto, é cerca de 1 hora, salvo erro. Portanto, tenham também alguma atenção na forma como poderão fazer as vossas questões, para não estragar a dinâmica do webinar. Não deixem de colocar, tentem não monopolizar para não estragar aqui a dinâmica, porque é pouco tempo. E com certeza que o Dr. Agostinho Costa teria aqui uma tarde inteira para falar sobre este tema, portanto ele vai tentar sintetizar, daí tenham um bocadinho atenção nessa parte. Tenham uma boa sessão e estarei por aqui através do bate-papo para alguma coisa que necessitem. Vou passar a palavra ao Dr. Agostinho Costa, muito obrigado, até já. Muito boa tarde a todos. Portanto, aproveitando então o tempo que temos disponível para o tema que nos trouxe cá, vamos dar início, portanto, à temática. Conforme dizia o Nuno, o tempo é escasso, o tema é bastante abrangente e tínhamos assim aqui, por vezes, eu dou esta temática por vezes um dia, noutras ocasiões em 2 dias. Nós vamos tentar sintetizar isto numa 1h15, sensivelmente. Eventualmente, depois da exposição, poderá haver algumas questões que queiram, logicamente, formular para esclarecer eventuais dúvidas. Pronto, e nós estaremos cá para o fazer. A documentação que aqui vai ser exposta, quer nos slides, quer em termos de ferramentas que eu aqui vou referir, ser-vos depois disponibilizadas, e quaisquer dúvidas depois relativamente ao tema e relativamente ao manuseio das ferramentas que vão ser facultadas, portanto, estarei disponível para o fazer. Tenho os meus contactos assim aqui e, portanto, no que eu vos puder ser útil, portanto, disponho. Bom, dando então início ao nosso tema, portanto, de modelos inovadores de gestão financeira. Começando então por abordar a temática, portanto, sintetizando isto numa linguagem simples, mas pronto, no tempo escasso que temos, nós começaríamos por dizer o seguinte: portanto, a análise financeira de uma organização poderá ser traduzida num conjunto de operações que nos levam a estudar a situação económica e financeira de uma empresa, interpretar os resultados proporcionados pelas demonstrações financeiras dessa organização e, com base nessa interpretação, tomar decisões que vão ter impacto nos fluxos financeiros da mesma. Portanto, da mesma forma que o ser humano deve fazer o seu check-up
periodicamente, nós, nas organizações, também o devemos fazer. As organizações podem ter uma boa situação económica, uma boa situação financeira num determinado momento, mas fruto de ocorrências no contexto onde desenvolve a sua atividade, fruto da gestão interna que é feita, a sua saúde económica e financeira pode se alterar. Portanto, convém fazer um diagnóstico periodicamente e, logicamente, constatar a informação que esse diagnóstico nos proporciona. E, com base nisso, tomar as decisões, as medidas adequadas, portanto, na sequência do diagnóstico. Então, é fundamental nós começarmos pela leitura e pela interpretação das demonstrações financeiras de uma organização. Qual é, por assim dizer, a máquina que prepara as demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras são, por assim dizer, a ferramenta que nós devemos utilizar para fazer o diagnóstico económico financeiro. Essas demonstrações financeiras são fruto do trabalho da contabilidade. A contabilidade, podemos dizer que é um sistema de informação que identifica, com base nos documentos de uma empresa, identifica o tipo de documentos, classifica-os, portanto faz um processamento de acordo com o plano de contas e vai sintetizar esses documentos naquilo que vulgarmente vocês conhecem pelos balancetes da empresa, e a partir dos balancetes elabora este conjunto de demonstrações financeiras. Um balanço, uma demonstração de resultados, uma demonstração de fluxo de caixa, demonstrações das alterações dos capitais próprios e o anexo às contas que definem, por assim dizer, os critérios utilizados na preparação destas demonstrações financeiras. Ora bom, com base nestas demonstrações financeiras, nós analisámos-las e a partir daí podemos tomar medidas de gestão. Podemos, logicamente, dar sequência ao trabalho que temos vindo a fazer, podemos eventualmente corrigir alguns aspectos, portanto, temos consciência do estado da saúde financeira e do estado da saúde económica. Falamos aqui, quando falamos do estado da saúde económica, estamos a falar da rentabilidade. Quando estamos a falar da saúde financeira, estamos a falar da capacidade da empresa em honrar os seus compromissos, do seu nível de endividamento. Bom, são informações que nós retiramos destas demonstrações financeiras e que, portanto, resultam do trabalho que a contabilidade faz, e no final de cada mês temos um balancete. E a partir deste balancete podemos construir balanços e demonstrações de resultados. Vulgarmente, os balanços e as demonstrações de resultados são, com frequência, por uma questão de uma exigência fiscal, feitos apenas no final do ano. Mas as empresas devem fazer as suas análises periodicamente. E, portanto, tendo nós um balancete mensal, podemos, a partir daí, elaborar um balanço e uma demonstração de resultados mensal. E a partir desse balanço mensal e demonstração de resultados mensal, podemos fazer a nossa análise, o nosso diagnóstico. E eu vou-vos colocar um modelo, que depois vos vou mostrar, em que vocês só têm que introduzir os dados do balancete. A parte do balanço e a parte da demonstração de resultados, e o modelo em Excel elabora os cálculos. Depois têm que os saber interpretar. E é sobre isso que nós aqui vamos falar, por forma a vocês ficarem com uma ideia precisa do estado de saúde da empresa. E então, logicamente, vamos depois aprofundar isso. Bom, então estas demonstrações financeiras têm diferentes interessados. Quem são os diferentes destinatários da informação financeira? Podem ser os utilizadores internos, sejam os sócios ou os gestores. Nas PMEs, normalmente, os sócios e os gestores são os mesmos. À medida que as empresas aumentam em termos de dimensão, ocorrem, por vezes, situações em que elas têm os gestores profissionais na empresa e os sócios, por vezes, nem sempre estão presentes na empresa. Depois temos ainda o Estado. O Estado é uma das entidades interessadas em conhecer o estado de saúde da empresa. Porquê? Porque o Estado, logicamente, a sua fonte de receitas é os impostos que arrecadam em grande parte das empresas. Então querem saber se a empresa, logicamente, está a trabalhar dentro da média do setor, a sua rentabilidade, como é que está a ser feita, se eventualmente as taxas médias de rentabilidade estão dentro daquilo que é aceitável no setor, ou se há grandes divergências e irão procurar saber o porquê dessas divergências. Os credores, logicamente, quando dão um crédito à empresa, querem fazer uma análise de risco da empresa.
vão, logicamente, fazer análise das contas da empresa para perceber se a empresa merece crédito ou não. Os concorrentes, por vezes, querem saber se a empresa está a trabalhar melhor, os concorrentes, do que a própria empresa. Então vão fazer a análise das margens da concorrência para comparar com a sua. Vão comparar o nível de endividamento da empresa para perceber o estado de saúde da concorrência face ao estado de saúde da sua empresa. Vão perceber os prazos médios de recebimento, os prazos médios de pagamento, os prazos médios de estocagem da concorrência para comparar com os seus. No fundo, vão recolher diversos itens que indiquem o estado de saúde das organizações concorrentes para ver se o desempenho da sua organização está aquém ou está melhor do que os concorrentes. E com base nisso, tirar as suas ilações. Se porventura virmos que a concorrência está a trabalhar com uma margem superior à nossa, então temos que perceber o porquê dessa situação, no sentido de nós também melhorarmos o nosso desempenho e internamente comunicar com os elementos da equipa os aspectos que terão de ser corrigidos para nós melhorarmos essa parte aí. Portanto, vemos que há vários destinatários da informação de uma empresa que está sintetizada nas diferentes demonstrações financeiras. Portanto, a leitura destas principais demonstrações financeiras tem alguns objetivos. Quando lemos as demonstrações financeiras de uma organização, quais são os principais objetivos que nós procuramos retirar de algumas dessas demonstrações financeiras? Podemos, logicamente, ver, a nível do balanço, nós queremos saber qual é a posição financeira da empresa, qual é a sua situação financeira, como é que está a sua tesouraria, qual é o seu endividamento, qual é a sua capacidade de reembolso, qual é o seu cash flow, ou seja, a capacidade de libertar meios financeiros anualmente para fazer face aos seus compromissos. Quando olhamos para a demonstração de resultados, nós vamos ver o desempenho da empresa, os resultados criados anualmente, os resultados da atividade, os resultados financeiros, os resultados finais, ou seja, os resultados líquidos. Quando queremos saber as alterações da situação financeira, vamos comparar balanços e vamos, eventualmente, analisar os mapas dos fluxos financeiros. Portanto, cada demonstração financeira proporciona uma informação que completa a informação das outras. Portanto, há um conjunto de demonstrações financeiras que são úteis. Assim, resumidamente, vejamos o balanço. Muitas das vezes, falando com pessoas que estão ligadas às organizações, mas que estão noutras áreas operacionais e não na parte financeira, se lhes perguntarmos o que é que um balanço da empresa traduz, às vezes associam a imagem do balanço com um papel com números. Bom, o balanço é mais do que isso. O balanço é uma fotografia da empresa que mostra qual é a situação financeira da empresa, qual é o património da empresa numa certa data. Normalmente fazemos o balanço em dezembro, 31 de dezembro, mas podemos fazer, conforme disse, o balanço no final de cada mês. Não com o mesmo rigor do final do ano, mas podemos fazer um balanço no final de cada mês. E, portanto, podemos, logicamente, saber a situação financeira e o valor do património no final de cada mês. Graficamente, podemos representá-lo nestes moldes. Um quadro com duas colunas. Numa coluna temos o ativo, tudo que a empresa tem. E aqui, basicamente, o que é que aparece traduzido? O imobilizado da empresa, ou seja, os equipamentos, as instalações, as viaturas. Depois temos o saldo de clientes, aquilo que os clientes nos devem. Os estoques, o valor dos nossos estoques, e depois temos as disponibilidades, o dinheiro em caixa e bancos, de posse à ordem. Isto é o ativo de uma empresa, é tudo que a empresa tem. Mas vejam, o que a empresa tem não é o seu património. Porquê? Porque a empresa também tem dívidas. O património é o que ela tem, ativo, menos o que ela deve, o passivo. Então, o ativo menos o passivo dá o património, que na linguagem técnica chamamos capital próprio. Portanto, o património e o capital próprio são dois conceitos com o mesmo nome. Mas, por outro lado, o balanço diz-nos o seguinte também. Diz-nos que para eu ter este ativo,
eu precisei de dinheiro. E onde é que foi buscar o dinheiro? O segundo membro dá-me essa informação. A segunda coluna diz onde arranjamos o dinheiro para podermos ter o ativo. Então, onde é que eu me fui financiar? Onde é que a empresa se financiou? Bom, o capital próprio traduz, por um lado, o património da empresa, o ativo menos o passivo, mas traduz também outra coisa. Diz-me quais são as poupanças que a empresa acumulou, o capital inicial, mais os lucros que ficaram retidos na empresa. E estas poupanças deram para financiar uma parte do ativo. Mas como não chegaram, eu tive que pedir crédito, o meu passivo, as minhas dívidas. Portanto, eu para ter o ativo, precisei de utilizar os meus capitais próprios, o capital inicial mais os lucros acumulados, e como não eram suficientes, eu precisei de crédito. Crédito de fornecedores, crédito do Estado, crédito da banca. Então, o segundo membro do balanço diz-nos as fontes de financiamento. O primeiro membro do balanço diz-nos onde é que eu apliquei o dinheiro. Portanto, olhem para um balanço desta forma. Onde é que eu fui buscar o dinheiro? Onde é que eu o apliquei? Na linguagem atual corrente do sistema de normalização contabilística, portanto, é o plano de contas atual, nós normalmente dividimos o ativo em dois grandes grupos: o ativo não corrente, que é basicamente o imobilizado, e o ativo corrente, que são os estoques, o crédito em clientes e as disponibilidades. Isto no ativo. No segundo membro, temos o capital próprio, portanto, que é o capital inicial mais os lucros que ficaram retidos na empresa, e depois temos as dívidas, o passivo. Dentro das dívidas, vamos desdobrá-las em dívidas passivo não corrente, são dívidas a médio prazo, superiores a um ano, e o passivo corrente são as dívidas que serão, em princípio, para pagar nos próximos 12 meses. Por outro lado, na demonstração de resultados, a informação que ela nos proporciona, qual é? Esta outra demonstração financeira importante e que, portanto, a empresa também, por uma exigência fiscal, tem que elaborar no final do ano. Mas nós não devemos ter estes documentos apenas por exigências fiscais, devemos tê-los como ferramentas de apoio à gestão. E a demonstração de resultados diz-nos o seguinte: a demonstração de resultados tem como objetivo demonstrar como é que a empresa gerou os seus resultados. Reflete, portanto, o desempenho económico da sociedade num certo período. Portanto, enquanto o balanço é uma espécie de uma fotografia numa determinada data, diz-me o que é que eu tenho e o que é que eu devo, a demonstração de resultados diz-nos o que é que nós ganhamos ou o que é que perdemos num certo período, ou seja, desde 1 de janeiro até 31 de dezembro, ou desde 1 de janeiro até 30 de março, ou de 1 de janeiro até 30 de agosto. Portanto, num determinado período, quais foram os resultados? Portanto, vai comparar os rendimentos que a empresa obteve num determinado período com os gastos. O saldo é o resultado. De uma forma simples, esta era a informação da demonstração de resultados. As demonstrações de resultados têm um princípio na sua elaboração, que é o seguinte: é o princípio do acréscimo ou periodização económica, também chamado especialização do exercício. O que é que isso significa? Significa que os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando obtidos ou incluídos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam. Ou seja, nós quando olhamos para uma demonstração de resultado, temos assim uma forma simples. Temos lá o que faturamos e os gastos que tivemos. Se está pago ou se não está pago, a demonstração de resultados não nos diz nada disso. A demonstração de resultados diz-nos o que é que nós vendemos e o que é que gastamos. Assim, de uma forma simples. Se já está pago ou se não está pago, essa informação nós vamos obter no balanço. O balanço vai nos dizer o que é que nós devemos e quem é que nos deve a nós. Quem nos deve à empresa aparece nas dívidas de clientes. A quem nós devemos aparece no passivo como dívidas aos fornecedores, ao Estado, à banca. Portanto, a demonstração de resultados não fala em dívidas. Fala tudo o que faturamos, tudo o que gastamos, independentemente de estar pago ou não. A parte de estar pago ou não estar pago, isso é uma parte financeira, vai aparecer no balanço. Aqui é só para apurar os gastos e os rendimentos e os saldos.
mas dá-nos mais informação. A demonstração de resultados desdobra, por assim dizer, os resultados em diferentes níveis. E é importante ver a informação de cada um dos níveis. Dá-nos os resultados operacionais, ou seja, os resultados ligados à atividade. Dá-nos os resultados financeiros, ou seja, a diferença entre os juros pagos e os juros recebidos. Normalmente as empresas podem ter mais juros a pagar do que a receber, mas se fizerem alguma aplicação financeira podem ter juros a receber, e portanto o saldo entre juros pagos e juros a receber são os resultados financeiros. Dá-nos os resultados antes de impostos, que serão a soma das duas anteriores, e depois dá-nos o resultado final, o resultado líquido. Portanto, a diferença entre o resultado antes de impostos e o resultado líquido, será que aqui temos aqui pelo meio o IRC a pagar e, pronto, e as derramas quando surgirem. Portanto, dá-nos estas informações. Destas informações, os resultados operacionais dão-nos uma informação importante. Se a empresa tem resultados operacionais positivos, nós dizemos que a empresa tem viabilidade económica. Agora, muitas empresas têm viabilidade económica, ou seja, ganham para ter resultados. Peço desculpa, doutor Agostinho. Sim? Peço desculpa interromper. Deram-me aqui a nota que tem 3 pessoas para validar a entrada. Consegue fazer isso? Ora bom, deixe-me ver aqui. Se calhar tem que partilhar, deixar de partilhar o ecrã para conseguir aceder, não tenho a certeza. Já estou aqui a admitir. Peço desculpa pela introdução. Nada. Então vá, bem. Continuação, obrigado. Ora bom, acho que já estão a entrar, já. Já okay, dei o ok. Obrigado, continuação, peço desculpa. Nada, faz bem avisar que senão não adivinho, não é? Ora bom, estava eu a dizer então que, portanto, esta aqui, informação, resultados operacionais, logicamente, é importante porque mostra a viabilidade do negócio. Empresas, por vezes, têm bons resultados operacionais, mas têm uma má situação financeira e os juros que pagam absorvem todos os resultados operacionais. Portanto, um problema, nesse caso, é um problema financeiro. Quando a empresa tem resultados operacionais positivos, significa que tem viabilidade económica. Temos é que criar condições financeiras para que ela possa desenvolver a sua atividade. Portanto, é importante esta parcela dos resultados operacionais. A demonstração de resultados normalmente aparece sempre com este formato e, vejam, tem aqui as vendas, serviços prestados, subsídios à exploração e depois tem os custos ligados à atividade. E aparece como primeira linha de informação o resultado antes das depreciações, antes dos gastos de financiamento e antes dos impostos, a que vulgarmente se chama o EBITDA. Isto são as iniciais das letras em inglês. E, no fundo, portanto, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization, que significa exatamente isto. O resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos. As amortizações estão aqui, e as depreciações. Os gastos de financiamento são os juros, pagos e os recebidos. E os impostos é o IRC que vem aqui, Imposto sobre o Rendimento. Portanto, qual é o interesse desta informação, o EBITDA? É a parte dos resultados que vai ter impacto na tesouraria. Normalmente a banca costuma comparar esta parcela, o EBITDA, com as dívidas bancárias que a empresa tem. Quanto é que a empresa deve à banca? Compara com o EBITDA e encontra aqui um indicador importante. A capacidade de reembolso da dívida, tendo em conta o EBITDA, o resultado que vai ter impacto na tesouraria. Depois, então, temos aqui a retirão das amortizações, que é o desgaste do imobilizado, e dá-nos o resultado operacional, em inglês, o EBIT, Earnings Before Interest e Tax. Portanto, o resultado antes de juros e impostos. É o resultado operacional que falávamos há um bocadinho. Depois temos o resultado antes de impostos e o resultado líquido, o resultado final. Logicamente, o ideal será que a gente tenha resultados líquidos finais elevados, mas nesta análise parcial é fundamental percebermos como é que está o EBITDA, como é que está o resultado operacional. Portanto, conforme dizíamos há um bocadinho, o EBITDA mede os fluxos de caixa libertados pela empresa, dá-nos uma informação aproximada do saldo de tesouraria da empresa
se todas as receitas e despesas da atividade, da exploração, fossem pagas nesse ano. Pronto, é uma informação importante em termos do impacto que a atividade da empresa iria ter na tesouraria. Ora bom, mas esta demonstração de resultados é a demonstração de resultados, esta aqui, é a demonstração de resultados tradicional de acordo com a exigência dos modelos fiscais que as empresas têm que elaborar. Para efeitos de gestão, para além daquele formato, nós podemos, logicamente, pegar na demonstração de resultados e a nível dos custos, desdobrá-los em 2 grupos de custos importantes que nos irão ajudar muito na gestão. A parte dos custos que são considerados como custos fixos e a parte dos custos que são variáveis. Ou seja, há custos que se alteram com a oscilação da produção e das vendas da empresa. O custo das mercadorias, as comissões, os transportes, são custos variáveis. Mas há outros custos que são mais rígidos. Imaginemos, se as nossas vendas aumentarem 10% no mês, nós não vamos aumentar os salários em 10% nesse mês. Se elas baixarem 10%, nós também não vamos baixar os salários em 10% nesse mês. As rendas é a mesma coisa, ou seja, há um grupo de custos que são rígidos. São aqueles a que nós vamos chamar como custos fixos, para simplificar o termo. Então temos, nos custos da nossa atividade, temos custos que são fixos e custos que são variáveis. É importante nós fazermos esta divisão nos custos da atividade, a parte fixa e a parte variável. Porquê? Porque assim podemos construir uma demonstração de resultados para apoio da nossa gestão, que nos dá informação extremamente útil, conforme nós vamos poder ver ainda mais à frente. Então, se pegarmos na demonstração de resultados tradicional, temos aqui as vendas mais a prestação de serviços. A nível dos custos operacionais, dividimos em custos variáveis e em custos fixos. Mas se agora às vendas lhe retirarmos os custos variáveis, a diferença entre as vendas mais prestação de serviços menos os custos variáveis dá-nos a margem de contribuição, ou seja, dá o contributo para a empresa que nós obtemos dos nossos negócios quando às vendas lhe retiramos os custos diretos que são variáveis, portanto que acompanham a oscilação da produção e vendas, aumentam ou diminuem proporcionalmente às vendas. Então, vendas mais prestação de serviços menos os custos variáveis dá-nos a margem de contribuição. Se eu pegar agora nesta margem em valor e se dividir pelas vendas mais prestação de serviços, dá a margem média do nosso negócio. Nós estamos a trabalhar com uma margem de 30%, 40%, 20%, dá a margem média do nosso negócio. O que significa que por cada 100 euros que eu vendo, eu pago os custos variáveis e ainda me sobra 10, 20 ou 30%. Para que é que serve esses 10, 20 ou 30%? Para pagar os meus custos. Pronto, é com as margens que eu vou pagar os custos fixos. Quando nós olhamos para uma empresa que aumentou a sua faturação de um ano para o outro, isso é bom ou é mau? Às vezes faço essa pergunta e às vezes o empresário fica muito sério a olhar para mim. Então, doutora, então estamos a aumentar as vendas, isso é bom. É bom dependendo da margem. Eu aumentei as vendas e a minha margem manteve-se, melhorou ou caiu? Porque faturar 1 milhão de euros com uma margem de 10%, eu ganho menos do que se faturar 500 mil com uma margem de 50%. É lógico, não é? Portanto, nós não podemos olhar só para a faturação, temos que olhar para as margens. E nas margens eu posso ter margens diferentes em cada produto. Interessa-nos saber a margem média e saber quais são os produtos com melhor margem, porque são esses que vão pagar mais depressa aos custos fixos. Então, nesta demonstração de resultados, chamada demonstração de resultados funcional, temos aqui uma margem de contribuição que vai ser comparada com os custos fixos. Se a margem for menor que os custos fixos operacionais, vamos ter um resultado operacional negativo. Se for igual, o resultado operacional é zero. Se for maior, temos um resultado operacional positivo. Então, nós, com as nossas vendas, temos que criar uma margem de contribuição que seja maior que os custos fixos. A este resultado operacional, depois retiramos os resultados financeiros, ficam os resultados antes de impostos. Depois subtraímos o IRC, fica o resultado líquido. Bom, é a demonstração dos resultados funcionais. Os resultados operacionais, os resultados financeiros, o resultado líquido são os mesmos, apenas a nível dos custos operacionais houve aqui o desdobramento em custos variáveis e em custos fixos. Desta forma, nós ficamos com uma informação adicional, a margem de contribuição do nosso negócio. Se eu pegar nesta margem e dividir pela faturação,
fico com a margem média. Quanto é que eu ganho em média por cada 100 euros de vendas que eu faço? Diferenças então entre a demonstração de resultados e o balanço. A demonstração de resultados refere-se a um determinado período. Quanto é que eu ganhei, quanto é que eu perdi em X meses. O balanço mostra o património da empresa numa determinada data. No final do mês faço um balanço, quanto é que eu tenho de ativos, quanto é que eu tenho de passivos, a diferença dá-me um património. Portanto, o meu ativo não é o património. O ativo é uma parte do património. O ativo tem que lhe retirar as dívidas. A diferença é que é o meu património. É como se vocês comprassem um Ferrari 500 mil euros e entrassem com 10 mil. Vocês ficavam a dever 490. O vosso património não era o valor do Ferrari. Era o valor do Ferrari menos a vossa dívida. Portanto, o ativo, Ferrari. A dívida, o passivo, 490. A diferença é que era o vosso património. O que vocês tinham menos o que deviam. Nas empresas, o balanço diz-nos exatamente essa situação. Como é que podemos, então, a partir da leitura do balanço, determinar as necessidades de financiamento e as suas causas? É uma informação importante que pode ser obtida em termos de resposta às nossas dúvidas quando olhamos para um balanço. E podemos, então, olhar para um balanço neste formato. Na ótica dos fluxos financeiros, o balanço diz-nos onde é que está aplicado o dinheiro, as aplicações, o meu ativo, e as origens, onde é que eu fui buscar dinheiro, onde é que arranjei dinheiro para poder ter este Ferrari, para poderes ter este ativo. As origens são os capitais próprios, os lucros acumulados, mais o crédito de terceiros. O crédito dos fornecedores, do Estado, da banca. Portanto, na ótica dos fluxos financeiros, o balanço é uma igualdade entre dois membros. Conforme se diz balanço, quando as duas colunas são iguais, portanto, por isso está balanceado. O primeiro membro, a primeira coluna é igual à segunda coluna. A primeira coluna é onde apliquei o dinheiro. A segunda coluna é onde é que eu arranjei o dinheiro. E eu arranjei o dinheiro onde? Nos capitais próprios, mais os capitais alheios, mais as dívidas aos credores. Portanto, primeira coluna, a aplicação de fundos, evidencia os investimentos realizados pela empresa, a aplicação do dinheiro. E a segunda coluna, a origem de fundos, indica-nos as fontes de financiamento. Então vejam, se o meu ativo aumentar, eu vou precisar de mais dinheiro. Tenho mais necessidades de financiamento. E o meu ativo pode aumentar como? O meu ativo pode aumentar se aumentar qualquer uma das rubricas do ativo. Se aumentar o imobilizado, se aumentar o crédito em clientes, se aumentar os estoques. Mas eu quero reduzir as minhas dívidas. Se eu quero reduzir as minhas dívidas, eu tenho aqui nas origens os capitais próprios e as dívidas, eu quero reduzir as minhas dívidas, então eu tenho que reduzir o ativo. E onde é que é mais fácil reduzir o ativo? É mais fácil reduzir o ativo se eu reduzir estoques, se eu reduzir crédito em clientes. Porque é o ativo corrente, que está ligado à atividade corrente. Então, eu, em vez de ter estoques para 3 ou 4 meses, se calhar se tiver estoques só para 2 meses ou para mês e meio, desde que eu consiga assegurar que as fontes de abastecimento são suficientemente rápidas para me fornecerem os materiais que eu preciso quando tiver necessidade deles, já estou a baixar o ativo. Se eu, em vez de receber a 90 dias, se receber a 30, vou ter menos dinheiro empatado em clientes. É lógico. É lógico, mas nós às vezes não olhamos para isto. E então o que é que acontece? Acontece que o meu ativo aumenta, porque aumenta o crédito em clientes, aumentam os estoques, e como tal, eu vou precisar de aumentar o segundo membro. Ou seja, se eu recebo mais tarde, eu vou precisar dizer ao fornecedor que espere. E se o fornecedor não esperar, eu vou ter que dizer à banca, empreste-me. Ou seja, eu vou aumentar as minhas necessidades de financiamento porque estou a aumentar o meu ativo. Então, se eu quero baixar a dívida, se eu quero baixar as necessidades de financiamento, eu tenho que baixar o meu ativo. Por um lado. Por outro lado, tenho que aumentar os capitais próprios. Como é que eu posso aumentar os capitais próprios? A forma mais saudável é aumentar os meus capitais próprios através dos resultados que a empresa vai criar e deixar esses resultados na empresa para não precisar de pedir tanto dinheiro emprestado. Isso implica uma melhoria da gestão da rentabilidade
do negócio. Vamos falar um bocadinho mais à frente com a análise de alguns indicadores. Portanto, então, concluindo, duas coisas importantes a saber sobre as finanças de uma empresa. É onde é que ela arranja o dinheiro e onde é que ela o gasta. O ativo é onde está aplicado o dinheiro. Os capitais próprios e o passivo são as fontes de financiamento. Se o ativo aumentar, então as necessidades de financiamento também aumentam. E, portanto, aumentam as dívidas. Mas se eu não quero aumentar as dívidas, então não posso deixar o ativo aumentar. Não posso deixar aumentar os estoques, não posso deixar aumentar as dívidas em clientes. Tenho que ter uma melhor gestão de estoques, um melhor controle do crédito em clientes e organizar o controle de crédito e as cobranças de uma forma mais eficiente para não ter tanto dinheiro empatado em clientes. Por outro lado, a nível de estoques, gerir os estoques de uma forma mais eficiente para, por um lado, não ter rupturas de estoque, mas por outro lado também não ter estoques em excesso. São aspectos, logicamente, importantes que nós podemos retirar da leitura do balanço. Outra questão importante e que resulta também de uma leitura e de uma interpretação do balanço, portanto, dos seus ativos e da forma como eles estão a ser financiados, tem a ver com o equilíbrio financeiro a curto e a médio prazo numa empresa. Ora bom, e podemos ver isto por uma leitura rápida de um balanço. De uma forma simples, podemos representar assim aqui o balanço com uma forma inicial, com este formato. A primeira coluna, o ativo, e a segunda coluna, as fontes de financiamento. Onde é que eu vou buscar dinheiro para ter este ativo? Uma parte são os capitais próprios, outra parte são os capitais alheios ou as dívidas. A fornecedores, ao Estado, à banca. Avançando no desdobramento deste balanço, um bocadinho, nós temos então, numa segunda imagem do balanço, este ativo já desdobrado. O imobilizado, as instalações, os equipamentos, as viaturas, e o ativo circulante ou o ativo corrente, é o que está ligado à atividade. Os estoques, o crédito em clientes e o dinheiro em caixa e bancos. Isto na primeira coluna do balanço. Na segunda coluna, aqui, as dívidas, vamos desdobrá-las. Dívidas a mais de um ano, passivo a médio e longo prazo, e dívidas até um ano, passivo de curto prazo. Portanto, mantendo sempre a ideia que falámos há um bocadinho, o balanço é um quadro com duas colunas em que os totais são iguais, por isso está balanceado. Avançando um bocadinho mais, o que é que acontece agora assim? O ativo mantém-se, o imobilizado, o ativo fixo, onde são nomes que têm o mesmo significado. No segundo membro aparece agora aqui o conceito de capitais permanentes. O que é que são os capitais permanentes? É a soma dos capitais próprios mais as dívidas a médio e longo prazo. A soma destas duas grandes grupos, que aparecem no segundo membro do balanço, chamamos capitais permanentes. Quando comparamos os capitais permanentes com o ativo fixo ou imobilizado, a diferença, chamamos a isto fundo de maneio. O fundo de maneio de uma empresa é a diferença entre os capitais permanentes de uma empresa e o ativo fixo. É o fundo de maneio. Por vezes, a empresa não tem o fundo de maneio suficiente para a sua gestão corrente. E então é vulgar, nós ouvimos por vezes o empresário dizer: eu estou com problemas de fundo de maneio. O que ele quer dizer é que está com problemas de falta de dinheiro. Mas não está a referir a este fundo de maneio específico, está-se a referir à diferença entre este fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio que o seu negócio exige. Portanto, quando este fundo de maneio é inferior às necessidades de fundo de maneio do seu negócio, então ele fica com um fundo de maneio insuficiente. E isso quer dizer que, na realidade, ele está com um problema de fundo de maneio que se vão refletir em falta de dinheiro. Então, como é que nós podemos ver as necessidades de fundo de maneio da empresa olhando para um balanço? Se avançarmos um bocadinho mais, vamos ver que o ativo circulante pode ser desdobrado em necessidades cíclicas, ou seja, ativo ligado à atividade, ou seja, o crédito em clientes e os estoques, e tesouraria ativa, que é o dinheiro em caixa pós à hora. E no segundo membro, as dívidas de curto prazo podem ser desdobradas em recursos cíclicos, ou seja,
as dívidas ligadas à atividade e a tesouraria passiva. A tesouraria passiva são as dívidas de curto prazo à banca. São as dívidas financeiras. Portanto, necessidades cíclicas são aquelas que se repetem com a atividade, crédito em clientes e stocks. Recursos cíclicos são as dívidas ligadas à atividade e que se renovam com a atividade, são as dívidas aos fornecedores e ao Estado, com os impostos correntes. E se avançarmos então um bocadinho mais, vemos, agora aqui desdobrado, a parte de cima mostra os capitais permanentes comparado com o ativo fixo, dá-nos o fundo de maneio. A parte de baixo, o ativo da exploração, portanto, ou as necessidades cíclicas, menos o passivo da exploração, ou recursos cíclicos, a diferença dá-nos as necessidades do fundo de maneio. Quando o fundo de maneio é menor que as necessidades do fundo de maneio, eu vou precisar de utilizar tesouraria passiva, ou seja, vou precisar de colmatar este déficit com um empréstimo bancário que vai ficar no passivo. Ou seja, fundo de maneio menos as necessidades de fundo de maneio vai-me dar uma tesouraria líquida negativa, ou seja, uma espécie de um descoberto. E eu, para tapar esse buraco, vou precisar de apoio da banca. E vai-me aparecer uma tesouraria passiva, ou seja, vou ter dinheiro à custa de uma dívida, à custa de um passivo bancário. Logicamente que a empresa deveria ter, por norma, um fundo de maneio maior para as suas necessidades, para ter um excedente de tesouraria sem precisar da ajuda da banca, pelo menos a maior parte do tempo. Quando não tem, então utiliza o empréstimo bancário. Portanto, estas seriam as regras para a leitura da informação proporcionada por um balanço. E então temos assim aqui a definição do fundo de maneio, que funcionava como uma almofada financeira da empresa para ajudar a sua gestão corrente. Portanto, os meus capitais permanentes, depois de financiar o ativo fixo, o que me sobrava é uma espécie de uma almofada financeira para ajudar a gestão corrente. Agora, o que pode acontecer é que esta almofada financeira que me sobrou não chegue para as minhas necessidades de atividade. E se não chega, vou ficar com um déficit de tesouraria, que tem que ser colmatado com empréstimos bancários. As necessidades de fundo de maneio, por sua vez, estão ligadas à atividade da empresa. Estão ligadas aos prazos de recebimentos, prazos de estocagem, prazos de pagamento. E então, uma das formas aproximadas de calcular as necessidades de fundo de maneio podem ser estas. A faturação média por dia, vezes o prazo médio de estocagem, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Veja, se eu tiver um prazo médio de estocagem alto, se eu tiver um prazo médio de recebimento grande e um prazo médio de pagamento baixo, portanto, poucas condições de crédito de pagamento ao fornecedor, eu vou ter muitas necessidades de fundo de maneio. Imaginemos, eu tenho uma faturação média por dia, 10.000 euros. Tenho um prazo médio de estocagem, 30 dias. Tenho um prazo médio de recebimento, 60. 30 mais 60, 90. E tenho um prazo médio de pagamento aos fornecedores, 90. Então, 90 menos 90 dava 0. 0 vezes 10.000 dava 0. Então, eu tinha necessidades de fundo de maneio 0. Basicamente, estava a dizer, eu só ia pagar ao fornecedor quando recebesse do cliente. Mas sabemos que, e portanto, o meu fundo de maneio até podia ser baixinho, mas desde que fosse maior que as necessidades de fundo de maneio, não tinha problemas de tesouraria. Agora, imaginem que eu tenho um prazo de pagamento ao fornecedor de 30 dias, mas o prazo médio de estocagem são 60 e o prazo médio de recebimento também são 60. 60 mais 60, 120. 120 menos 30 dá 90. 90 vezes 10.000 euros por dia dá 900.000 euros. Eu precisava ter um fundo de maneio de 900.000 euros igual às necessidades de fundo de maneio para não ter problemas de tesouraria. Mas se eu só tivesse um fundo de maneio de 100.000 euros, imaginemos, com necessidades de fundo de maneio de 900.000, faltavam-me aqui 800.000. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu ia precisar que a banca me emprestasse 800.000. Mas esses 800.000 depois iriam ter custos de juros. E por outro lado, a banca podia não me emprestar. E eu ficava aqui com um sufoco. Começava a entrar em incumprimento com determinadas entidades, com fornecedores, com o Estado, com os trabalhadores, no pagamento de salários. Ora bom, a gestão de tesouraria ia ser uma dor de cabeça grande. E é importante perceber a causa destes problemas. A causa deste problema, por vezes, estava aqui também, nos prazos médios.
de estocagem altos, prazo médio de recebimento alto e prazo médio de pagamento baixo. Eu teria que reduzir prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento e tentar alargar um bocadinho o prazo médio de pagamento, para, logicamente, reduzir as necessidades de fundo de maneio. Portanto, a minha tesouraria líquida vai depender quer do fundo de maneio, o que me sobra, conforme nós vimos aqui, quando eu comparo os meus capitais permanentes com o ativo fixo, e por outro lado, tentar aumentar o meu fundo de maneio, e por outro lado, tentar reduzir as necessidades de fundo de maneio através da gestão dos prazos médios de estocagem, de recebimento e de pagamento. Portanto, se eu conseguir aumentar o meu fundo de maneio e baixar as necessidades de fundo de maneio, fico com uma tesouraria equilibrada. Portanto, sem pressões de tesouraria que me obriguem sistematicamente a pedir apoio da banca. Então, chamamos a isto a regra do equilíbrio de uma estrutura financeira ou regra do equilíbrio financeiro, que acontece quando o meu fundo de maneio é maior que as necessidades de fundo de maneio da minha empresa. Bom, vocês podem dizer, bom, isto é tudo assim, é muito teórico. Não é. Eu vou-vos mostrar daqui um bocadinho um caso real de empresas, portanto, carregando das contas, os balanços das empresas e as contas de resultados, isto sai calculado automaticamente e vocês podem fazer logo esta leitura. Eu posso mostrar casos excepcionais, bons e casos maus. E logicamente, a situação é totalmente diferente. O tratamento da empresa a nível da banca, a nível da gestão corrente, são o dia a dia totalmente diferente. Porquê? Porque um lado cumprem esta regra, no outro lado não cumprem. Então, vejamos. Vou-vos mostrar assim aqui, rapidamente, uma situação dessas. Este é um dos modelos que eu vos vou facultar, que vai servir para vocês fazerem a análise económica e financeira da vossa organização. Tem uma série de folhas de cálculo interligadas. A única coisa que vocês vão ter que fazer é logo aqui. Temos aqui a capa, que é esta, depois tem aqui o balanço e a demonstração dos resultados. A seguir, aqui no balanço de demonstração dos resultados, vocês só têm que introduzir o balanço do respectivo ano. Podem pegar as contas do IES portanto, que é da declaração fiscal onde tem o balanço, introduzem as contas do balanço, portanto, os totais destas rúbricas, e depois têm aqui a demonstração de resultados. Introduzem. E automaticamente o que é que isto nos vai dar? Vai-nos dar aqui a estrutura financeira da empresa, ou seja, o peso que cada uma das rúbricas tem em termos percentuais. Vai-nos dar aqui os indicadores financeiros, que nós vamos analisar e comentar. Vai-nos dar aqui os indicadores de rentabilidade, os indicadores económicos, automaticamente. Vai-nos dar assim aqui o ponto crítico da empresa, quanto é que a empresa tem que faturar para não perder dinheiro. Vai-nos dar assim aqui o quadro de financiamento da empresa. Vai-nos dar aqui os fluxos de tesouraria gerados e vai-nos dar aqui a análise de risco, os indicadores de análise de risco. Portanto, para isto que estávamos a acabar de falar, eu ia chamar a atenção do seguinte: introduzimos o balanço e olhem para aqui, para esta empresa. Olhem para o fundo de maneio, olhem para as necessidades de fundo de maneio. E o que é que nós temos? O fundo de maneio devia ser maior que as necessidades. As necessidades de fundo de maneio, neste caso concreto, são muito maiores que o fundo de maneio, que vai dar uma tesouraria negativa. E esta tesouraria negativa vai fazer com que a banca, com que a empresa vá precisar de apoio bancário. Então vejam o que é que a empresa fez. Temos aqui, a empresa pediu 2.428.000 euros. Isto é um caso real. 2.428.000 euros para tapar este buraco. Tesouraria negativa. E então, aqui tinha 2.418, pediu 2.428, a diferença, os 10.000 que sobraram, ficou na tesouraria, em caixa e depósitos à ordem. Mas vejam, aqui, esta situação é um déficit muito grande. O ideal era que a empresa tivesse o fundo de maneio maior do que as necessidades. E está ao contrário. Há um sinal de alerta que é, quando a tesouraria é negativa, ela não deveria ultrapassar mais do que 5% do ativo. 5% do ativo
é 5% do total do balanço, dava, assim aqui, cerca de 400 mil euros, 405 mil euros. Ela está com 2 milhões e 400. Era a mesma coisa que vocês irem ao médico, como é que dizer-vos assim, vocês não devem ficar, não devem ter o vosso colesterol acima de 200. Vocês estarem com 1.200, 6 vezes mais. Vocês já ficavam internados no hospital. Só que para as empresas não há hospital para internar as empresas. As empresas têm que ter consciência da sua situação e tomar medidas corretivas. E o que é que acontece? Esta empresa não teve consciência da situação, porque nem sequer fazia estas análises. Sentia o dia-a-dia apertado e habituou-se a andar neste dia-a-dia apertado. Mas vejam o que é que aconteceu nos anos seguintes. A situação agravou-se. E no quinto ano, no primeiro semestre do quinto ano de 2011, houve um credor que pediu a insolvência da empresa. E a empresa, logicamente, apresentou um plano de recuperação que não foi aprovado. E desapareceu. Portanto, foi decretada a falência da empresa. Nós vamos ver depois aqui outros indicadores que ajudarão a perceber um bocado a gravidade da situação. Mas este é um sinal de alerta importante, o fundo de maneio. Basicamente, vocês só tinham que introduzir aqui os balanços. Estávamos a dizer que o ativo corrente, sem as disponibilidades, basicamente os estoques e o crédito em clientes, comparado com o passivo corrente sem a banca, com as dívidas da atividade, portanto, fornecedores, Estado, portanto, sem a banca. As dívidas à banca de curto prazo estão aqui em baixo. A diferença mostra-nos as necessidades de fundo. E vemos o que é que aconteceu. A empresa estava, em média, o dinheiro empatado no ativo corrente. Se compararmos com a faturação média mês, indica-nos o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, 7 meses. Prazo médio de pagamento, 3,7. Passado 4 anos, vejam como estava o prazo de estocagem e o prazo de recebimento, 12. E o prazo médio de pagamento, 5,7. Ou seja, a empresa ia gerindo pior os estoques, ia recebendo cada vez pior, e isso tinha reflexos no pagamento também. Mas a discrepância entre os dois, entre o prazo de estocagem e recebimento e o prazo de pagamento, agravou-se de tal forma que alguns fornecedores não aguentaram esperar mais e pediram insolvência. E a empresa acabou por, logicamente, não resistir a esta situação. Mas o que é importante detectar é que 4 anos antes disto havia indícios graves da situação, conforme nós podemos ver aqui neste indicador. Portanto, ao fazer uma radiografia, um diagnóstico da situação, nós tínhamos aqui dados importantes para tomar medidas corretivas e não olharmos só para o dia-a-dia. Bom, isto é o modelo que eu vos vou facultar e que ainda vamos novamente voltar aqui a analisar. Retomando então o nosso tema, portanto, é fundamental então a escolha das fontes de financiamento. Como é que nós estamos a financiar o nosso negócio e portanto, como é que devemos tomar decisões para ter uma situação equilibrada, portanto, da tesouraria. A empresa toma decisões que têm a ver com uma estratégia financeira. E aqui o termo estratégia financeira não é um nome pomposo. Estratégia significa decisões que vão ter impacto no futuro da empresa. Ou seja, a empresa quando faz investimentos, os investimentos no imobilizado vão permanecer na empresa durante vários anos. Devem ser financiados também com empréstimos de médio e longo prazo ou com capitais próprios. Por outro lado, quando decide distribuir lucros, os dividendos, significa que estamos a dizer que são lucros que não vão ficar na empresa. E, portanto, qualquer uma destas decisões vai afetar o fundo de maneio, porque o fundo de maneio é a diferença entre os capitais permanentes, ou seja, capitais próprios, mais as dívidas de médio e longo prazo, menos o imobilizado. E os capitais próprios dependem dos lucros que vão ficando na empresa. Se eu, por outro lado, faço investimentos e não financio isto com capitais permanentes, ou seja, capitais próprios nem dívidas de médio e longo prazo, o meu fundo de maneio vai diminuir. São decisões estratégicas. Depois, nas decisões correntes, tem a ver com o ciclo da exploração, ou seja, com a minha atividade corrente, prazo médio de recebimento, estocagem, de pagamento.
como é que eu estou a gerir os estoques, como é que eu estou a gerir o crédito e as cobranças, como é que eu estou a negociar com os fornecedores os prazos de pagamento. Isto vai influenciar as necessidades fundamentais. Portanto, se eu não tiver consciência do que estou a fazer e o impacto que vai ter no fundo de maneio, se eu não tiver consciência do que é que estou a fazer no dia a dia e o impacto que vai ter nas necessidades de fundo de maneio, posso estar a tomar decisões que vão baixar o meu fundo de maneio e estarem a tomar decisões diariamente que aumentam as necessidades de fundo de maneio. Vou ter mais estoque, mais crédito em clientes, ou seja, as necessidades de fundo de maneio estão a aumentar e o meu fundo de maneio está a diminuir, ou seja, o déficit de tesouraria agrava-se. E se agrava o déficit de tesouraria, vem aqui a banca tapar um buraco temporariamente e renova sistematicamente. Um caso destes que realça o problema das empresas é quando vocês veem, por exemplo, contas calcionadas que são utilizadas e ficam completamente utilizadas durante vários anos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo de maneio é muito menor que as necessidades de fundo de maneio e aquela conta calcionada foi um empréstimo de curto prazo para tapar aquele buraco e nós nunca mais conseguimos baixar o buraco e, portanto, a conta calcionada ficou completamente utilizada. Portanto, convém perceber a causa pelas quais a conta calcionada está completamente utilizada. Mas a conta calcionada é um empréstimo de curto prazo, deveria, logicamente, ser utilizada pontualmente. Então, nós temos que redefinir as nossas estratégias de financiamento. E as empresas, consciente ou inconscientemente, devem saber quais são as suas estratégias de financiamento. E as suas estratégias, basicamente, são 3 tipos de estratégias de financiamento que as empresas podem ter, consciente ou inconscientemente, a funcionar na sua empresa. Se é inconscientemente, pode ser perigoso, porque nós não temos noção da gravidade da situação e não vamos corrigir o problema. Agora, se tivermos consciência, vamos olhar para o problema e vamos então começar a focar-nos naquilo que é essencial para que o problema seja corrigido. Assim, por exemplo, a empresa pode estar pronta uma estratégia financeira moderada. O que é que nos diz uma estratégia financeira moderada? Diz-nos que uma empresa tem um fundo de maneio que cobre, em média, as necessidades de fundo de maneio. Ou seja, o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio andam próximos um do outro. Ou seja, o desequilíbrio não é significativo. Há períodos em que eu tenho um fundo de maneio abaixo das necessidades, há aqui um pequeno desequilíbrio, mas logo a seguir já é maior, depois volta a ser menor, depois aqui já é maior do que as necessidades de fundo de maneio, ou seja, é uma estratégia moderada, o desequilíbrio nunca é grande. Depois temos uma estratégia conservadora. Numa estratégia conservadora eu tenho sempre aqui um fundo de maneio maior que as necessidades de fundo de maneio, tenho sempre um excedente de tesouraria. E depois temos uma estratégia de risco, quando o fundo de maneio é sempre menor do que as necessidades de fundo de maneio, que era como aquele caso que eu vos mostrei. E quanto maior for esta diferença, quanto maior for a diferença entre o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio, mais negativa é a tesouraria. E, portanto, se a tesouraria for negativa e representar mais do que 5% do ativo, portanto, a tesouraria negativa vai ser coberta com empréstimos bancários de curto prazo. Se representar mais do que 5% do ativo, passou o sinal de alerta, ou seja, a gravidade da situação já é preocupante. E as empresas têm que ter consciência disso. Pisamos o risco vermelho. A partir daqui, a empresa fica extremamente exposta à boa vontade da banca. E se a banca não renovar o apoio, pode ser a morte do artista. Vejam, as empresas no seu dia-a-dia, quer queiram, quer não, vão ter uma tesouraria que vai ser fruto da comparação do fundo de maneio e das necessidades do fundo de maneio. E imaginem aqui neste gráfico, no início, nós tínhamos uma tesouraria positiva. Porquê? Porque o fundo de maneio era maior do que as necessidades de tesouraria positiva. Mas com o andar do tempo, a atividade foi crescendo e as necessidades de fundo de maneio também aumentaram, mais rapidamente do que o fundo de maneio. Ou seja, eventualmente os lucros da empresa até nem terão sido grandes e a empresa ainda distribuiu uma parte desses lucros aos sócios, não ficou na empresa uma parte significativa e, por outro lado, as necessidades de fundo de maneio aumentaram porque aumentou o crédito em clientes, aumentou os estoques e não foi compensado pelo crédito de fornecedores.
de tal forma que as necessidades de fundo de maneio, a partir de certo momento, ultrapassaram o fundo de maneio. A tesouraria começou a ficar negativa e a empresa começou a ter necessidade de utilizar crédito da banca, crédito de curto prazo. E à medida que foi crescendo, o déficit aumentou e a banca foi financiando. E as pessoas habituaram-se a viver com esta ajuda da banca. Só que a banca tem plafons de crédito para as empresas. E quando a tesouraria negativa chega a um certo limite, atinge o plafond de crédito que a banca estipula para essa empresa, a banca fecha o crédito. E, portanto, pode acontecer o seguinte: se os bancos suspenderem o financiamento, dá-se uma insolvência. Ou seja, o fundo de maneio vai crescendo cada vez menos do que as necessidades de maneio. O déficit entre estas duas rúbricas vai agravando, a tesouraria negativa fica cada vez mais negativa e precisa da ajuda da banca. Se a banca não tapa este buraco, insolvência. Insolvência não quer dizer falência, quer dizer incapacidade para fazer face aos compromissos por falta de liquidez, por falta de dinheiro. Só que até aqui, até há pouco tempo, esse desequilíbrio financeiro era resolvido com a ajuda da banca. Quando a banca acha que o risco já é elevado e não quer envolver-se mais, não dá mais crédito, significa que o desequilíbrio financeiro com tesouraria negativa já não é mais coberto por empréstimos da banca. Então dá-se insolvência. Ora bom, nós temos de estar então atentos ao que se passa ao nível do fundo de maneio e das necessidades de fundo de maneio. O aumento disto, da tesouraria negativa, é o caminho para a insolvência. E depois é a mesma coisa que nós temos um Ferrari e não temos combustível para o Ferrari. Podemos ser muito bons no nosso trabalho, no que fazemos, nos produtos que elaboramos, mas se não tivermos dinheiro, logicamente a empresa não funciona. O Ferrari sem combustível não anda, e é uma boa máquina. As empresas sem crédito, logicamente, não funcionam. Portanto, estejamos atentos àqueles indicadores. Ora, outros indicadores importantes, principais indicadores financeiros. E aqui, uma lógica do diagnóstico. O processo de um diagnóstico parte pelo seguinte: nós vemos os sinais, os sintomas, olhando para as contas da empresa, fazemos um diagnóstico, identificamos o problema e a partir daí fazemos um prognóstico. Devemos fazer um conjunto de medidas a serem implementadas para corrigirmos o problema que nós detectamos pela leitura destes indicadores. E nós aqui, logicamente, vamos sistematizar alguns desses indicadores que o modelo proporciona. Neste diagnóstico, através da leitura dos indicadores, há aspectos, questões principais que nós devemos, logicamente, procurar responder. Olhando para a empresa e para os indicadores, nós devemos questionar-nos do seguinte: é normal ou é anormal a situação financeira da empresa? É normal ou é anormal a situação económica da empresa? A situação económica é a rentabilidade. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos em termos da parte financeira e da parte económica? E depois, uma última pergunta: existe risco ou possibilidade de insolvência da empresa? Quando olhamos para isto, devemos pensar nisso. Se a banca não tapar este buraco, então existe risco ou não de insolvência da empresa. Quando nós vemos a nossa dívida bancária de curto prazo a aumentar cada vez mais, estamos a caminhar para um risco de insolvência. O nosso desequilíbrio financeiro é cada vez maior. A empresa pode ter dívida bancária, mas a dívida de curto prazo tem que estar controlada, nunca deve representar mais do que 5% do ativo. E não deve ser sistemático ao longo do ano todo. O resto da dívida deve ser de médio prazo e a empresa deve ganhar para pagar essa dívida, conforme vamos exemplificar através da leitura de alguns indicadores. Então vejamos aqui os principais indicadores. O modelo dá-nos estes indicadores. Temos aqui os indicadores que o modelo dá, os valores de referência, os valores para CPMI líder a nível de alguns desses indicadores e os valores para CPMI excelência. Temos aqui a autonomia financeira, no fundo diz qual é a parte do ativo que é financiado com capitais próprios. O limite mínimo deve ser 25%.
para ser PME Líder 30, para ser PME Excelência 37,5. Como é que está na nossa empresa? Bom, basta carregarmos o balanço e o modelo dá-nos logo automaticamente. Coeficiente de financiamento do ativo fixo ou do imobilizado está a comparar os capitais permanentes que estão a financiar o ativo fixo. Tem que ser maior que 100%. Estamos a dizer que o imobilizado está bem financiado. Mas o ideal é que seja mais do que 100%. Porquê? Quando os capitais permanentes são superiores ao ativo fixo, o que sobra é o fundo de maneio. E, portanto, o fundo de maneio é a almofada financeira que a empresa precisa. E convém que esse fundo de maneio seja razoável e que seja maior do que as nossas necessidades de fundo de maneio. E as necessidades de fundo de maneio o que é que são? É o ativo da exploração menos o passivo da exploração. Ativo da exploração, crédito em clientes em estoques, passivo da exploração, dívidas aos fornecedores e ao Estado. O modelo calcula isso automaticamente. Depois temos assim aqui a solvabilidade, compara o património da empresa com as dívidas. O ideal era que isto fosse maior que 100%. Estávamos a dizer que o nosso património dava para pagar as dívidas todas. Mas a banca considera que desde que seja maior que 50% já é aceitável. Se for inferior a 50%, então significa que a empresa já não dá as garantias suficientes, então precisamos do aval dos sócios para ter mais garantias. Como é que está a nossa empresa neste indicador? É um indicador importante para os credores. Aqui a tesouraria líquida, que foi o que acabámos de ver, fundo de maneio menos necessidades de fundo de maneio da tesouraria líquida. Se for negativa, significa que eu vou precisar de empréstimos bancários para tapar o buraco. Composição dos capitais permanentes, compara os capitais próprios com os dívidas a médio e longo prazo, convém que seja maior de 100%, ou seja, os capitais próprios devem ser sempre maiores do que as dívidas a médio e longo prazo. Depois temos a capacidade de reembolso das dívidas a médio prazo, compara as dívidas a médio e longo prazo com o autofinanciamento. O autofinanciamento é o resultado líquido mais as amortizações, mas atualmente este indicador está a ser utilizado menos e estamos a utilizar mais a banca e outras instituições estão a utilizar mais o indicador seguinte. Porquê? Porque nesta capacidade de reembolso só tínhamos aqui as dívidas a médio prazo. Acontece que muitas empresas têm uma grande parte das dívidas no curto prazo. Então, atualmente a banca utiliza o indicador seguinte, que é o passivo bancário, passivo financeiro, líquido das disponibilidades a dividir pelo EBITDA, que nós vimos atrás. Ou seja, toda a dívida à banca, menos o meu saldo de caixa e depósitos à ordem, a dividir pelo EBITDA, dá uma capacidade de reembolso da empresa com os resultados da sua atividade que têm impacto na tesouraria. Isto devia dar menos de 4 anos e meio. Há pouco tempo atrás vi uma empresa que apresentava este indicador com 52 anos. A capacidade de reembolso estava a dizer que precisava de 52 anos. O empréstimo foi recusado, logicamente. E o empresário não percebia porque é que a banca lhe recusou o empréstimo, porque já trabalhava com a banca há bastantes anos e sempre tiveram umas relações normais. Estranhou a atitude da banca. Quando me pediu para eu dar uma vista de olhos às contas, e eu quando confrontei este indicador assim aqui, chamei logo a atenção. Bom, para além de ter uma tesouraria bastante negativa, tinha este indicador assim aqui que mostrava uma capacidade de reembolso muito fraca. E, portanto, era um sinal de que a empresa tinha problemas, tinha dificuldades em reembolsar os empréstimos. E, portanto, era lógico que este valor, este pedido fosse recusado. Depois temos aqui um outro indicador, que é o cash flow da exploração. Cash flow da exploração, e vamos ver um bocadinho mais à frente, com mais algum detalhe, este cash flow da exploração é o termo em inglês, cash flow, que significa a diferença entre os recebimentos e os pagamentos ligados à minha atividade. Recebimentos dos clientes, menos os pagamentos a fornecedores, ao Estado, aos trabalhadores, os pagamentos ligados à atividade. Este valor convém ser positivo e, se possível, crescente. Porquê? Este é o ganha-pão da empresa. É aquilo que reflete o saldo de dinheiro que ficou anualmente com a minha atividade. O que sobrou depois de eu pagar o funcionamento da minha atividade, depois de eu receber e eu pagar as despesas da atividade, o que é que me sobrou? E é com este valor que eu vou fazer os investimentos de substituição, pequenas máquinas
precisam ser substituídos anualmente, e depois, o que me sobrar, depois disso, será necessário para fazer face ao serviço da dívida, para fazer face ao pagamento de juros e para amortizar a dívida bancária. Eu tenho que ter um cash flow da exploração que, depois de deduzidos os investimentos correntes de substituição, o que me sobra tem que chegar para pagar à banca os juros anuais mais a amortização anual da dívida. Então estejam atentos ao cash flow da exploração da empresa. Naquele caso anterior, a empresa tinha um cash flow da exploração negativo nos últimos anos e apresentava lucros. Mas não façamos a confusão. O lucro não é dinheiro. Se eu comprar por 10 e vender por 30, eu tenho um ganho, tenho aqui um lucro. Mas só tenho dinheiro quando o cliente pagar. E pronto, apesar de ter lucros, a empresa não tinha dinheiro, porque tinha um cash flow da exploração negativo. E pronto, não conseguiam honrar os seus compromissos. E depois tinha uma tesouraria negativa, que era a dívida acumulada por prazo, e as duas coisas em conjunto tornavam-se, logicamente, gravosas para a saúde da empresa. Pronto, estejamos atentos a este indicador. Portanto, agora assim aqui explica um pouco em detalhe estes aspectos que ali referimos, autonomia financeira, portanto, este valor deve ser maior que 25% no mínimo, e indica pronto, a parte do ativo que é financiado com capitais próprios. Se eu tenho uma autonomia de 25%, o endividamento é o que falta para os 100%. Portanto, o endividamento máximo deve ser os 75%. O ideal é que o endividamento seja mais baixo. A solvabilidade, portanto, o ideal era que fosse 100%, ou seja, o património, o capital próprio, desse para pagar todas as dívidas, portanto, que fosse maior ou igual a 1. A banca considera que normalmente as empresas não têm uma solvabilidade de 100%, têm abaixo disto, mas o mínimo deveria ser os 50%. Se nós olharmos para as contas das nossas empresas, estejamos então atentos pelo menos aos 50%, que é o valor. Agora vejam aqui a nível dos indicadores económicos. Os indicadores económicos, aqueles indicadores que vimos anteriormente, era para fazer o diagnóstico financeiro, agora para fazer o diagnóstico económico, o diagnóstico da rentabilidade. E aqui temos um conjunto de indicadores. Rentabilidade líquida dos capitais próprios, rentabilidade do negócio, rentabilidade das vendas, rotações do ativo total, rotações do ativo corrente, rotações do ativo não corrente, custo médio da dívida, a repartição da riqueza criada, os encargos, os resultados operacionais e a fatia que vai para juros, e depois a rentabilidade líquida das vendas, o EBIT. Estes são os principais indicadores de rentabilidade. E aqui, estes indicadores variam de setor para setor. Portanto, enquanto na autonomia financeira são extensivas a todos os setores, aqueles de valor de referência, estes indicadores variam de setor para setor. Aparecem aqui os valores mínimos para CPMI a líder em alguns destes indicadores e para CPMI excelência. E temos agora assim aqui estes primeiros indicadores retratados na chamada pirâmide de rácios ou análise de Dupont, que é uma análise que foi feita por esta empresa americana, a empresa Dupont Nemours, é uma multinacional que desenvolveu já esta técnica de análise no tempo da Grande Depressão e, logicamente, tem refinado esta análise. Então vejam qual era o objetivo da empresa. O objetivo da empresa, mesmo no tempo da Grande Depressão, não era faturar mais, era obter o máximo de lucro para os capitais próprios da empresa que estavam investidos no negócio, chamada rentabilidade dos capitais próprios. Só para ficarem com uma ideia, a Coca-Cola tem uma rentabilidade dos capitais próprios de 30%. É como se fosse um depósito a prazo que rendia 30% limpo. Olhamos para os indicadores das nossas empresas a este nível. Qual é a rentabilidade dos capitais próprios da empresa? Quanto maior for a rentabilidade do capital próprio, isto é um chamariz para potenciais investidores quererem investir na nossa empresa, porque veem que irão fazer uma boa aplicação. Portanto, as empresas com bom desempenho estão preocupadas, logicamente, em que este indicador seja um bom indicador com patamares elevados.
Mas agora vejam, este indicador depende de quê? Este indicador pode ser desdobrado nos indicadores que vêm na segunda linha. Lucro sobre o ativo total e ativo total sobre os capitais próprios. Se eu multiplicar estes dois indicadores, o que é que vai acontecer? O ativo total do primeiro corta com o ativo total do segundo e obtemos então o indicador que está no vértice. O primeiro indicador, lucro sobre o ativo total, é chamado de rentabilidade económica ou rentabilidade do negócio. O lucro que eu obtenho por cada 100 euros que eu invisto na empresa. O ativo total é o investimento total. É a rentabilidade do negócio. O segundo indicador, vejam, quando falamos na autonomia financeira, o indicador era capitais próprios sobre o ativo total. Este é ao contrário. Ativo total sobre os capitais próprios. É o chamado efeito endividamento. No fundo, estes dois indicadores, na segunda linha, estamos a dizer a rentabilidade dos capitais próprios depende da rentabilidade do negócio e depende do endividamento. Eu tenho uma rentabilidade do negócio que depois vai ser comida, em parte, pelas dívidas, pelo custo das dívidas. Então, o ideal é que eu tenha um endividamento baixo e tenha uma rentabilidade do negócio alta. Então, tenho que estar atentos à rentabilidade do negócio e tenho que estar atentos ao endividamento, para que o endividamento não me vá comer, através de juros, uma fatia grande da rentabilidade do negócio. Depois, o indicador da rentabilidade do negócio pode ser desdobrado por estes dois que estão aqui em baixo. Vejam, lucro sobre vendas, vezes vendas sobre o ativo total. Se eu multiplicar estes dois, as vendas do primeiro cortam com as vendas do segundo e dão aqui a rentabilidade do negócio. Qual é o significado deste primeiro indicador, lucro sobre vendas? É a rentabilidade das vendas. Diz-me, por cada 100 euros de vendas, quanto é que eu ganho? E o segundo? O segundo é o chamado rotação do ativo, ou rotação do capital investido. Imaginem, eu tenho uma faturação de 10 milhões de euros e o dinheiro investido na empresa, portanto, o ativo total, são 1 milhão de euros. Significa que eu tenho 1 milhão de euros investidos, faturei 10 milhões, o meu investimento rodou 10 vezes. Por cada rotação que deu, ganhou X% de rentabilidade das vendas. Então, se eu tenho 10 rotações e aqui tenho, por exemplo, 5% de rentabilidade das vendas, 5% vezes 10 dá-me 50. É a rentabilidade do negócio. E para perceberem melhor esta questão da rotação, temos aqui o ciclo da exploração de uma empresa, que explica um pouco essa questão da rotação. Vejam, o dinheiro em caixa e posse à ordem. Depois, com a compra, faço compras a fornecedores e este dinheiro é aplicado em matérias-primas, por exemplo. Depois entra no processo de transformação e vai para produtos acabados. Quando eu vendo a crédito, fica em saldo de dívidas a clientes. Quando os clientes pagam, o dinheiro regressa à minha tesouraria. Ou seja, quanto tempo demorou a fazer esta rotação, esta volta? Imagina, se demorou 3 meses, no espaço de um ano, quantas rotações, quantas voltas deu? Se para dar uma volta leva 3 meses, então o ano tem 12 meses a dividir por 3 meses, que é o tempo de uma rotação, ele rodou 4 vezes. Então, este indicador aqui, nós tínhamos, por assim dizer, 4 rotações, vezes a rentabilidade das vendas, dava 4 vezes X, dava a rentabilidade do negócio. Agora, porque é que demorou 3 meses? Imagino que eu tenho aqui estoque de matérias-primas um mês, produtos em custo agrícola um mês, ou aqui produtos acabados um mês, 2, e aqui em clientes mais 2 meses, 4. Então, se fosse 4, 12 meses, a dividir por 4 meses dava 3 rotações. Se for mais significa que vai rodar mais lentamente. Menos rotações vai contribuir para menos rentabilidade do negócio. Quero que ele rode muito rapidamente. Então, os prazos de estocagem e de abastecimento têm que ser mais curtos para melhorar a rentabilidade do negócio. Então, aumentando as rotações, estamos a baixar os prazos médios de estocagem e de recebimento. E, portanto, isso aumenta as rotações. As rotações, vezes a rentabilidade das vendas, vai dar a rentabilidade do negócio. Portanto, ali, a rentabilidade dos capitais próprios concentra-se em 3 aspectos-chave. O efeito rentabilidade das vendas,
o efeito de rotação do ativo e o grau de endividamento. Portanto, a rentabilidade do negócio depende da rentabilidade das vendas e das rotações, e a rentabilidade dos capitais próprios depende da rentabilidade do negócio e do endividamento. Então tem que estar atento à rentabilidade do negócio e ao endividamento. E não só, a solução não é só faturar muito. Se eu faturar muito com baixa rentabilidade, com baixas margens, com má gestão do crédito e dos estoques, eu não vou ter grande rentabilidade dos capitais próprios. Logicamente, a empresa não está a crescer de uma forma saudável. Precisamos estar atentos a esses aspectos. Depois temos então aqui mais alguns breves comentários sobre cada um desses, aqueles indicadores que estão no vértice que estão na pirâmide de rácios, a rentabilidade das vendas, a rentabilidade do ativo total, médio grau de eficiência da utilização dos ativos. O ativo total pode ser desdobrado no ativo fixo e as rotações do ativo fixo, quanto mais elevadas forem, significa melhor a utilização da capacidade instalada. Rotação do ativo circulante, portanto, dos estoques e do crédito em clientes, quanto mais elevada, melhor gestão dos prazos médios de estocagem e de recebimento. E agora, outros indicadores importantes, económicos e financeiros, que aparecia naquela listagem que aqui referíamos, destes indicadores aqui. Outros indicadores importantes. Um breve comentário. Isto, logicamente, é um bocadinho a correr, o tempo é curto e nós, logicamente, temos que ser assim um bocadinho rápidos. O rácio da repartição de riqueza é um indicador extremamente importante também. Vejam, compara os juros ou as despesas financeiras com o resultado da exploração ou o resultado operacional. Por norma, a banca considera que este indicador deve ser menor que 30%. Se estiver entre 30% a 50%, está na zona amarela. Se for maior que 50%, está na zona de perigo. E há estudos que apresentam que quando uma empresa apresenta este indicador superior a 50%, 1 ou 2 anos seguidos, tem uma probabilidade grande de entrar em ruptura financeira. Portanto, nós temos que ter consciência de quando estamos a apresentar as contas da empresa com alguns valores negativos, alguns valores maus para alguns indicadores, a banca vai olhar para eles com alguma preocupação e vai nos tirar o tapete. Se vocês olharem para este indicador das vossas empresas, para o indicador da tesouraria líquida e para o cash flow, estes 3 indicadores, se estiverem bem, quase de certeza que todos os outros estão bem. Se estes 3 estiverem mal, quase certeza que todos os outros estão mal. Estão mal, quer dizer, não estão famosos. Portanto, numa primeira análise, olhem rapidamente para estes 3 indicadores. São cruciais. Se estes 3 estiverem bons, vocês fazem um diagnóstico rápido e logicamente, podem-se dar por satisfeitos. Não perdem tempo. Mas estejam atentos a estes 3 indicadores. Agora, o cash flow da exploração que referíamos é o EBITDA, menos a variação das necessidades fundamentais. O EBITDA, portanto, é o resultado da demonstração de resultados que vai ter impacto na tesouraria. Mas as necessidades de fundo de maneio da empresa, se eu comparar as necessidades de fundo de maneio do ano anterior com as necessidades de fundo de maneio deste ano, se elas aumentarem, porque aumentou o estoque, aumentou o crédito em clientes, o que é que acontece? O meu EBITDA, uma parte significativa do meu EBITDA vai ficar ocupado, vai ser absorvido pelo aumento das necessidades de fundo de maneio. Significa que uma parte dos lucros que eu tive, que iam ter impacto na tesouraria, vão ficar retidos nos estoques ou na mão dos clientes, não chegaram à tesouraria. Ou seja, o meu cash flow da exploração, o saldo, a liquidez que podia ser boa num determinado ano, acaba por não ser visível porque está retida nos estoques ou na mão dos clientes. Portanto, se eu tiver um EBITDA, imaginem, 500 mil euros, mas se tiver aqui o aumento das necessidades de maneio de 500 mil euros, o meu EBITDA é todo ele absorvido pelo aumento das necessidades de maneio. Ou seja, eu não tenho cash flow da exploração. Não tenho liquidez da minha atividade. Mas se as necessidades de maneio não aumentarem, o EBITDA, menos 0, fica ele todo disponível. Ou seja, vai ele aparecer todo na tesouraria. E ainda melhor, se as necessidades de fundo de maneio diminuírem, porque eu baixei o prazo de recebimentos, baixei o nível de stocks, então o meu cash flow vai ser igual ao meu EBITDA, mais a redução das necessidades de fundo de maneio. Então eu vou ficar aí com uma liquidez fantástica. O cash flow desse ano vai ser enorme.
Então eu tenho que estar atento à parte dos resultados e ao valor do EBITDA e ao controle das necessidades de fundo monetário. E aqui implica gestão de estoques, controle de crédito em clientes e as cobranças e negociar prazos com fornecedores aceitáveis. Portanto, cash flow, fluxo das atividades operacionais, representa a capacidade da empresa em gerar dinheiro com o seu funcionamento corrente. Gestão deste fluxo relacionado com o recebimento de clientes e com o pagamento a fornecedores, ao pessoal e ao Estado. Portanto, no fundo, é o saldo entre o que eu recebo e o que eu pago da minha atividade, o que eu recebo dos clientes e o que eu pago aos fornecedores, ao Estado, os impostos, aos trabalhadores. Bom, o que me sobra é o cash flow, o saldo da tesouraria ligado à minha atividade. É o fluxo mais importante de uma empresa, uma vez que corresponde ao seu ganha-pão. Então deve ser positivo, deve ser crescente e deve chegar para cobrir os juros, para pagar os dividendos, para pagar os investimentos de substituição e ainda me sobrar para amortizar a minha dívida bancária que se vence em cada ano. Depois, o net débito sobre o EBITDA. O net débito, já falámos um bocadinho, é o quê? São as dívidas bancárias de curto prazo, médio prazo. Portanto, o net, quer dizer, líquido, débito é dívida bancária, dívida financeira. Portanto, a dívida financeira líquida. Temos aqui financiamentos obtidos, não correntes e correntes. Os não correntes são as dívidas de médio prazo. Os correntes são as dívidas até 12 meses. Menos caixa e posse à ordem. Este valor a dividir pelo EBITDA deve dar menos que 4 anos e meio. Portanto, que é o prazo de reembolso da minha dívida com o EBITDA. Deve ser inferior a 4 anos e meio. Depois temos aqui o cálculo, então, o indicador do prazo médio de estocagem, que já referimos que convém ser reduzido, portanto, não zero, porque a empresa precisa ter estoque para a sua atividade, mas estar controlado, não ser excessivo. Temos os prazos médios de recebimento ou de cobrança, que logicamente que a empresa tem que ter, depende do crédito que dá aos clientes e depois da forma como faz o seu trabalho de cobranças, não convém ser excessivo, logicamente. E temos o prazo médio de pagamento. Bom, o ideal seria que o prazo médio de pagamento compensasse o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento. Isso seria ótimo. Porquê? Porque ia fazer baixar as necessidades de fundo monetário. Portanto, estejamos atentos a estes prazos. Portanto, eles funcionam, logicamente, de alguma forma interligados, vão ter impacto nas necessidades de fundo monetário. Agora, um outro aspecto importante relacionado com a questão da rentabilidade dos negócios e com a informação de quanto é que eu preciso de faturar para não perder dinheiro. É aquilo que nós chamamos o ponto crítico ou, utilizando a linguagem inglesa, o break-even. Portanto, indica-nos basicamente qual é a faturação mínima que a empresa tem que ter para cobrir todos os gastos. A partir do ponto crítico é que a empresa começa a ganhar dinheiro. Podemos então dizer que a análise do ponto crítico implica a repartição dos custos de acordo com o seu comportamento. Conforme vimos referido há um bocadinho na análise daquela demonstração de resultados funcional, nós dissemos que uma das vantagens era desdobrar os custos em fixos e em variáveis e, a partir daí, calcularmos a margem. Portanto, a análise do ponto crítico vai utilizar essa informação. Portanto, os gastos operacionais vamos dividir em fixos e variáveis. A partir daí, vamos ter uma informação nova. Vamos ter possibilidades de calcular a margem de contribuição, que é o valor das vendas menos os gastos variáveis. E no ponto crítico, o que é que nós obtemos? No ponto crítico, nós sabemos que o resultado operacional vai ser igual a zero. E porquê? Porque no ponto crítico as vendas são iguais aos custos totais ou, o que é o mesmo, a margem é igual aos custos fixos. Vejam, são duas expressões que têm o mesmo significado. Por exemplo, se eu aqui subtrair à primeira expressão vendas igual aos custos totais, se eu subtrair a cada um dos membros os custos variáveis, o que é que eu obtenho? Vendas menos custos variáveis dá-me a margem. Custos totais menos custos variáveis dá-me os custos fixos. Portanto, utilizar a primeira expressão ou a segunda expressão, estou a dizer a mesma coisa. Isto significa que, quando eu atinjo o ponto crítico, eu tenho resultado igual a zero.
Porquê? Porque as vendas são iguais aos custos totais, ou, da mesma forma, a margem que eu obtive com estas vendas, a margem é as vendas menos custos variáveis, esta margem igualou os custos fixos. A partir daqui, quando os custos fixos todos estão pagos com a margem, a partir daqui é que eu começo a ganhar dinheiro. Graficamente podemos representar isto desta forma. Vejam os custos fixos, os custos mais custos variáveis ou os custos totais. Temos aqui a linha das vendas. Quando elas se cruzam, vendas mais o custo total, ponto crítico, o resultado igual a zero. A inclinação das vendas tem a ver com a margem. Quanto maior for a margem, mais na vertical vai ficar a linha das vendas. Significa que o meu ponto crítico é alcançado mais cedo. Se a margem for menor, a linha das vendas vai ficar mais deitada, mais na horizontal, e significa que ela vai cruzar a linha de custo total mais à frente, ou seja, vai demorar mais tempo a atingir o ponto crítico. Isto é perceptível. Imaginem que vocês têm 50 mil euros de custos fixos por mês para pagar. Se vocês trabalham com uma margem de 10%, vão ter que fazer X faturação vezes 10% para dar uma margem igual aos custos fixos. Se trabalham com uma margem de 50%, não vou precisar de faturar tanto, porque ganham em cada faturação um valor mais elevado, arrecadam, logicamente, maior margem, mais depressa pagam os custos fixos. Portanto, o ponto crítico alcança-se mais cedo. A forma normal de calcularmos isso é esta aqui. Para saber o ponto crítico da minha empresa, eu divido os custos fixos pela minha margem média. Esta margem média de contribuição, está aqui em baixo, margem de contribuição em valor sobre as vendas dá a margem média. Então, se eu tenho custos fixos a dividir pela margem média, significa que eu tenho calculado o meu ponto crítico. Exemplificando, se eu tiver custos fixos de 10 mil e uma margem média de 10%, 10 mil a dividir por 10% dá-me 100 mil. Tenho que faturar 100 mil, se trabalho com uma margem média de 10%, para criar uma margem, de 100 mil vezes 10%, dá-me uma margem em valor de 10 mil, igual aos 10 mil de custos fixos, para não perder dinheiro. Se eu aumentar a margem para 20%, bom, 10 mil a dividir por 20%, dá-me 50 mil. Ou seja, atinge muito mais depressa o ponto crítico. Só para exemplificar, vejam, a Coca-Cola e a Pepsi são duas empresas concorrentes no mesmo setor. A Coca-Cola tem uma margem de 60%, a Pepsi tem uma margem de 35%. O que é que isto quer dizer? Que se as duas empresas tivessem custos fixos iguais, a Coca-Cola atingia o ponto crítico muito mais rapidamente. E depois de atingir o ponto crítico é que se começa a ganhar dinheiro. Até ao ponto crítico andamos a pagar os custos fixos. Outro conceito importante é a margem de segurança. Vendas que a empresa faz comparadas com o volume de negócios necessário para atingir o ponto crítico. Quanto maior for a margem de segurança, significa que mais nós estamos acima do ponto crítico. Menos é o risco da atividade da empresa. Eu estou acima do ponto crítico 40%. O que é que isto quer dizer? Que para eu ter prejuízos, eu tinha que ter uma quebra nas vendas maior que 40%. Se não houver uma probabilidade disso acontecer, então o risco da atividade é baixo. Portanto, é este género de informação que nós passamos. E, logicamente, quem está a analisar o risco da empresa, a analisar a situação da empresa para lhe dar crédito, vai concluir com base nestas informações e ver se é um cliente de risco maior ou menor. Aqui temos uma das formas de utilizar este trabalho do ponto crítico, utilizando um modelo, por exemplo, para preparar o orçamento da exploração. Temos assim aqui o ano, imagina os dados do último ano, os custos fixos, temos aqui as vendas, temos aqui os gastos variáveis, a diferença dá a margem em valor. Se eu tocar nesta margem em valor, dividir pelas vendas, dá uma margem média. Se eu dividir os custos fixos pela margem média, dá-me um ponto crítico. E como eu estou a faturar mais do que o ponto crítico, eu estou a ganhar dinheiro. Porquê? Vejam, eu com estas vendas queria uma margem de 247. Tenho custos fixos de 230, 247 menos 230 dá mais de resultado. É uma forma de calcular o resultado. Outra forma de calcular o resultado é ver as minhas vendas, 628, comparadas com o ponto crítico.
calcular a diferença, vendas acima do ponto crítico, e este diferencial de vendas acima do ponto crítico, vezes a minha margem média, os 39,46, dá-me o meu resultado da exploração. Eu tenho isto em Excel e vou-vos ocultar também. Se vocês alternarem assim aqui, testarem diferentes variações, ele calcula-vos automaticamente isto. E vejam, assim aqui, logicamente, não temos muito tempo para estarmos assim aqui, a entrar em grandes detalhes, mas vocês utilizem a ferramenta que vos mando em Excel, que é exatamente igual a esta imagem. Se vocês apagarem aqui taxa de variação das vendas e a margem, deixarem só os custos fixos, vai dar aqui um valor de cerca de 13%. Os resultados melhoravam cerca de 13%. Se vocês puserem só a variação só nas margens de 1% e apagarem a variação dos custos fixos e das vendas, dá-vos uma variação nos resultados de 36%. Se puserem só a variação nas vendas, dá-vos aqui um impacto nos resultados de cerca de 14%. A soma destas três, do impacto destas três variações, dá-nos um efeito acumulado de 63,8%. Vejam o que é que estamos a dizer. Os nossos resultados, no primeiro cenário, se eu só variar 1% em cada uma destas variáveis, o impacto do resultado vai ser de 63,8%. Porquê? Eu, ao baixar os custos fixos, estou a baixar o ponto crítico. Ao melhorar a margem, estou a baixar o ponto crítico. Ao aumentar as vendas e ao baixar o ponto crítico, a diferença entre as novas vendas e o ponto crítico aumentou. E esta diferença de vendas acima do ponto crítico, vezes a nova margem, vai dar o resultado. A nova margem passou de 39 para 40,4. E a partir do ponto crítico, os resultados crescem de uma forma exponencial. E, portanto, quanto mais depressa atingimos o ponto crítico, melhor. A partir do ponto crítico é que a empresa começa a ganhar dinheiro. Se eu tomar medidas para baixar o ponto crítico, aumenta a rentabilidade. Agora vejam no segundo cenário. As vendas aumentaram 20%, mas os custos fixos aumentaram 15%. E a margem caiu 5%. Vejam qual foi o impacto nos resultados. Passou de 17.400 para menos 5.000. Apesar de um crescimento nas vendas. Mas a margem caiu. E os custos fixos aumentaram. Os resultados caíram 130%. Passaram de 17 positivo para 5.000 negativo. E o terceiro cenário, apesar de uma quebra nas vendas de 20%, nós reduzimos aqui os custos fixos em 15% e melhorámos a margem média em 3%. Vejam, os resultados mantiveram-se próximos do ano zero. Apesar de uma quebra nas vendas de 20%. Com a melhoria na margem de 3% e uma redução nos custos fixos, nós conseguimos quase aguentar os resultados do ano zero. Portanto, estejam atentos, quer ao controle dos custos, quer às margens, para que a rentabilidade do vosso negócio possa, logicamente, crescer de uma forma saudável. E quando houver uma quebra nas vendas, se vocês conseguirem aguentar as margens ou melhorar as margens, e poderão dizer, bom, mas perante uma crise não é fácil aumentar as margens. As margens não têm a ver só com o aumento de preço, tem a ver com a redução do preço de compra, porventura, tem a ver com a alteração do mix dos produtos, ou seja, se eu tenho vários produtos com margens diferentes, se eu aumentar a venda dos produtos com maior margem, a minha margem média sobe. Portanto, convém saber a margem média da empresa e a margem dos principais produtos, para perceber quais são os produtos que mais contribuem para o ganho da empresa. E agora, a análise do risco empresarial. Bom, nós sabemos que a banca não concede crédito sem analisar o risco da empresa. Aqui, na análise do risco, a banca faz uma análise técnica e uma análise comercial. A análise técnica vale cerca de 95% da classificação de risco da empresa. E aqui o que é que ela procura saber? Qual é o risco financeiro e qual é o risco económico? A componente comercial é uma análise mais qualitativa, mais subjetiva. No risco operacional, quais são os pontos que ela vai considerar? Estabilidade ou não das receitas.
As vendas oscilam muito ou pouco? São estáveis ou não? Depois, rigidez ou flexibilidade da estrutura de custos. Qual é o peso dos custos fixos? Quanto mais elevados forem os custos fixos, maior é o risco operacional. Depois, estabilidade ou não do cash flow operacional. Cash flow operacional é o cash flow da exploração. Como é que temos o nosso cash flow? Tem sido positivo, tem vindo a crescer, é com isto que pagamos os juros e as dívidas bancárias. Estes aspectos refletem, logicamente, de uma forma significativa se a empresa tem risco operacional ou não. E no risco financeiro? O risco financeiro tem a ver basicamente com o endividamento da empresa e com a maturidade da dívida. Ou seja, quanto maior for a dívida e quanto maior for o peso da dívida de curto prazo no total da dívida, maior é o risco financeiro. Imaginem vocês terem um crédito de habitação para pagar em 6 meses. Ia dar prestações grandes. Se for para pagar numa série de anos, logicamente a prestação vai ser muito mais diluída. É assim nas empresas. Se eu tenho uma dívida grande à banca e ela for para pagar quase toda nos primeiros, no curto prazo, ou seja, até 12 meses, eu tenho um esforço muito grande para fazer o pagamento dessa dívida. E eu tinha que ter um cash flow significativo para conseguir pagar. Se não tiver, não posso pagar. Então aí tem um risco financeiro. Para evitar esse risco financeiro, eu tenho que comparar o meu cash flow com o serviço da dívida. Ou seja, com os juros mais o montante que eu tenho a pagar anualmente da dívida. E, portanto, a forma do serviço da dívida não ser muito elevada é ter uma parte significativa da dívida a médio prazo e uma parte curta, pequena, a curto prazo. Em síntese, o risco económico ou operacional ou de negócio, termos têm o mesmo significado, é importante analisar o risco da atividade operacional e a estrutura de custos. Esta análise depende fundamentalmente do tipo de negócio da empresa, ou seja, de setor para setor o risco é diferente, depende do peso dos custos fixos e dos custos variáveis, depende do volume de negócio e da sua estabilidade, depende das margens, são aspectos relacionados com o risco económico. A nível do risco financeiro, é fundamental analisar a estrutura financeira da empresa, ou seja, o nível do endividamento, os custos da dívida e, logicamente, a nível deste endividamento, se é de curto prazo ou de médio prazo. Logicamente, quanto mais concentrada estiver a dívida no curto prazo, maior é o risco e, pronto, maior vai ser a dificuldade em conseguir fazer o pagamento dessa dívida. Portanto, nós não devemos ter dívidas de curto prazo muito concentradas, porque estamos a aumentar o risco financeiro do negócio. Ora, aqui a elaboração então simples e prática de um diagnóstico económico e financeiro, ou seja, um diagnóstico rápido da saúde da empresa. E como principais indicadores, temos os indicadores financeiros, estes aqui mencionados, autonomia, solvabilidade, fundo de maneio, necessidades de fundo de maneio e tesouraria, estes três podem ser vistos em conjunto, o passivo bancário, dividido pelo EBITDA, e o cash flow. Se destes aqui eu dissesse escolham dois, vocês deviam escolher a tesouraria líquida e o cash flow. A tesouraria líquida, o ideal era que ela fosse positiva. Se não for positiva, se for negativa, este valor negativo não deveria representar mais do que 5% do total do balanço. O cash flow da exploração deve ser positivo e, se possível, crescente ano após ano. E deve dar para pagar os juros, mais a amortização da dívida bancária em cada ano. Depois, a nível dos indicadores económicos, temos aqueles indicadores da pirâmide de rácios, temos aquele indicador da repartição da riqueza, os encargos financeiros sobre os resultados operacionais, deve ser menor que 30. Temos aqui o EBITDA, o ponto crítico e a margem de segurança. Aqui, se eu vos pedisse para escolher um, escolham aqui este. Encargos financeiros sobre os resultados operacionais e o ponto crítico. Portanto, rapidamente, vocês com poucos indicadores fazem um diagnóstico rápido. Agora, assim aqui, vocês querem, logicamente, fazer uma perspectiva da viabilidade do vosso negócio quando têm uma dívida à banca e essa dívida, logicamente, até tem vindo a ser renovada, mas
vocês não a conseguem pagar toda de uma vez, ou seja, num determinado ano, qual é a perspectiva com que vocês devem ficar a olharem para esta dívida, no sentido de vocês começarem a tomar algumas decisões que ajudem a melhorar o futuro da vossa empresa? Tomem em perspectiva isto. O conceito do free cash flow. Vocês vão ouvir a banca a falar neste conceito. Free cash flow. O que é que significa? Vejam, free cash flow é o termo em inglês para cash flow da exploração que fica livre. E o que é o cash flow que fica livre? É o cash flow da exploração, que nós vimos atrás, menos os investimentos correntes que a empresa vai ter que fazer de substituição anualmente. Imagina que anualmente vocês precisam de substituir equipamentos 10 ou 20 mil euros, ou 30 ou 40, conforme a dimensão da vossa empresa. São investimentos correntes de substituição. Ao vosso cash flow, se vocês tirarem os investimentos correntes, fica o cash flow operacional ou da exploração livre. Este free cash flow, que é o termo em inglês, vai ser comparado com o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? É o reembolso da dívida anual que vocês têm que fazer à banca, mais os juros, os custos financeiros, dá o serviço da dívida. Para que a empresa seja viável, sem constrangimentos, sem, logicamente, atitudes que a banca possa tomar que vos compliquem a vida, o free cash flow deve ser maior ou igual ao serviço da dívida. O cash flow que fica livre em cada ano deve para pagar os juros mais as amortizações que vocês têm que fazer à banca em cada ano. Portanto, o plano de viabilização da empresa tem que obedecer a esta equação, sem o qual a empresa não consegue restabelecer a normalidade financeira e, consequentemente, a viabilidade das suas operações. Portanto, o free cash flow mede a facilidade com que o negócio gera capital que pode ser usado para financiar o crescimento do negócio ou para remunerar e amortizar as suas fontes financeiras. Portanto, é importante ver o free cash flow. E, logicamente, que antes do free cash flow, vocês têm que olhar para o cash flow da exploração. E o cash flow da exploração, o EBITDA menos o aumento das necessidades de fundo de maneio, dá o cash flow da exploração. Aqui, a tirar uma verba para investimentos correntes, então fica o cash flow livre, o free cash flow. E comparem isto com os juros que vocês pagam anualmente à banca, mais as dívidas de curto prazo que em cada ano têm que pagar à banca. Se tiverem dívidas de curto prazo elevadas, significa que essas dívidas elevadas, vocês não as vão conseguir pagar todas num ano. Então vão ter que começar a tomar medidas para diminuir as vossas dívidas à banca. Uma delas será reduzir os ativos para reduzir as necessidades de financiamento. Outra delas será transformar dívidas de curto prazo em médio e longo prazo. Podem negociar diretamente com a banca, transformar dívidas de curto prazo em médio prazo, mas se conseguirem fazer de uma forma mais simples, pedir um empréstimo de médio e longo prazo para reforço de fundo de maneio, vocês com a entrada desse empréstimo a médio prazo para reforço de fundo de maneio, podem liquidar empréstimos de curto prazo. Podem reduzir a dívida de curto prazo. E então aliviam. E depois o vosso cash flow livre, em cada ano, já possivelmente já vai dar para pagar os juros mais a parte da dívida que se vence em cada ano. E então vocês têm uma situação muito mais controlada. Bom, meus amigos, chegamos ao fim. Eu gostaria, logicamente, de ter aqui muito mais tempo para vos dar muito mais detalhes e exemplificar, mas isto no espaço de 1 hora e pouco, portanto, não dá para nós nos estendermos muito mais. Gostaria até de mostrar casos práticos, reais, utilizar, exemplificar o modelo com muito mais tempo, mas no espaço de 1 hora, para dar estes tópicos e passar estas mensagens, portanto o tempo é escasso. De qualquer forma, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar e digo-vos já, portanto, esta documentação que eu vos mostrei assim aqui, que passei, assim como aos modelos para análise e aquele modelo de simulação do ponto crítico, eu vou enviá-lo e, portanto, eles serão disponibilizados. Nos acetatos têm os meus contactos, qualquer dúvida que tenham, eu disponibilizo-me, logicamente, a ajudar-vos a tirar dúvidas que tenham relacionadas com as vossas empresas
e tirar as dúvidas que, porventura, sejam necessárias e ajudar-vos a interpretar os dados da vossa empresa, se for o caso. Portanto, nesse aspecto, se alguma dúvida ficar que não seja esclarecida hoje ainda e que possam encontrar quando estiverem a trabalhar com os vossos dados, portanto, estão à vontade para me contactarem e eu ajudar-vos. Mas, até lá, estou disponível para tirar as dúvidas que queiram colocar agora.